Olha eu aqui novamente. Prometo que é a última vez, tá bom? Fui convidado, né, para trazer a mensagem esse mês e vim tratando de alguns temas que eu considero muito importante a gente ter isso em mente, né? E hoje eu queria finalizar então essa sequência de mensagem, né? Tratando deste tema, tá bom? Não sei se vocês já assistiram o filme do Nelson Mandela. Nelson Mandela, ele nasceu em 1918, na África do Sul, durante o regime do Apartheid, né? E ele foi aluno de Direito, né? Na faculdade de Direito, ele se envolveu nos movimentos anti-apartheid, né? Que era aquele movimento que defendia o direito dos negros, né? De votar, ou seja, direitos políticos, direitos econômicos, direitos sociais, né? E a maioria da nação negra, a maioria negra, não tinha os mesmos direitos, né? Então ele, como negro, na faculdade de Direito, ele começou a defender os direitos da sua raça, né? Depois de 30 anos, em 1948, foi vencido pelos governistas, né, do Partido Nacional, e ele não desistiu. Incrível, ele continuou lutando, mesmo depois de 30 anos, né? A causa era boa, ele entendia que ele estava fazendo bem para ajudar as pessoas, mas ele foi vencido e a luta dele não valeu nada. Mas isso fez com que ele lutasse cada vez mais e fosse mais ativo que antes. Em 1955, então, né, muito tempo depois, ele escreveu aquela famosa Carta da Liberdade, que ditava um compromisso de liberdade para os negros. 5 anos depois, por causa dos conflitos, né, houve uma chacina, né, uma matança, né, contra os negros, né, um massacre armado contra os negros, e talvez aquele fosse o momento dele desistir, né? Mas a história mostra que ele não desistiu. E aí então, em 1962, 2 anos depois, ele foi preso, e depois de 2 anos preso, ele foi condenado à prisão perpétua, que ficou barato para ele, porque, na verdade, eles queriam enforcá-lo. E aí, passado, então, 28 anos preso, era o momento de desistir, não é verdade? 28 anos preso. Mas não, ele saiu da prisão e, passado alguns anos, ele se tornou o primeiro presidente da República negro da África do Sul. Passado alguns anos, ele foi reconhecido por rainhas, por reis no mundo inteiro, foi reconhecido por presidentes, primeiro-ministros. Em 1993, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E, em 2006, ele recebeu a anistia da Anistia Internacional, o prêmio de embaixador da consciência negra dos direitos humanos, até que ele faleceu em 2013. Um advogado com ideais, que queria fazer o bem que ele entendia como bem e que passou uma vida inteira sem desistir. E no final, ele colheu os frutos. Poderíamos citar aqui vários personagens, como Mahatma Gandhi, quando você conhece a história dele. Podíamos citar aqui a história da Madre Teresa de Calcutá, aquela baixinha, né? Conhece ela? E quando você vê a história dela, você fala, poxa vida,
né? Que obstinação, né? Que ela tinha. Poderíamos citar aqui os apóstolos de Jesus como personagens que lutaram a vida inteira até a morte, decapitado, morto à espada, crucificado de cabeça para baixo, que foi o caso de Pedro, degolados. Poderíamos citar o próprio Jesus, que veio para fazer o bem. E ele morreu por todos nós sem desistir, porque ele sabia o que era bom. Infelizmente, irmãos, nem todos são assim determinados, não é verdade? Nem todos. A gente acaba se cansando de fazer coisas boas, né? Às vezes as coisas mais simples, né? Quando a moça acaba de casar e ela chega em casa e a pia está cheia de louça, e ela lava, ela limpa, ela organiza. É um prazer manter a casa limpa e enfrentar, não é verdade? Mas depois de 10 anos, 15 anos, aquela louça suja na pia é uma dor de cabeça, não é verdade? Não é? Os homens compram um carro e passam o sábado pintando e a roda e limpa e aspira e cuida daquele carro, aí passa alguns anos, né? Realmente a gente se cansa de fazer coisas boas. Ainda é importante, né? A louça é importante, tem valor, mas fato é, a gente acaba desistindo de fazer o bem. Vocês conhecem, e eu conheço muitos irmãos, durante décadas, lutando, trabalhando, servindo, e aí chega um momento que se cansa. Talvez você conheça irmãos que não estão aqui mais sentados, porque já cansaram de fazer o bem e desistiram. Mas para todos nós aqui, eu queria dizer uma coisa. Aliás, é o que Paulo disse em Gálatas, no capítulo 6, versículo 9. Não se canse de fazer o bem. Amém? Porque no tempo certo colheremos os frutos daquilo que nós estamos fazendo, e aí ele coloca uma condicional, se não desistirmos. Infelizmente, como eu disse, nós chegamos ao ponto de se cansar, né? Cuidar da aula dominical para as irmãs é uma delícia, é gostoso. Mas chega um tempo que essas crianças crescem, começa a dar trabalho, as mães começam a interferir nas aulinhas dominicais, começa a surgir conflitos, né? Tem que se preparar, tem que ver material, e aí chega um momento que muitas se cansam. Mas não é bom e necessário que tenhamos irmãs cuidando das nossas crianças enquanto nós estamos cultuando a Deus? É excelente, mas infelizmente a gente se cansa. Talvez você já tenha se cansado de lutar pelo seu casamento, que é muito bom que você batalhe e lute para resolver os conflitos, para amadurecer, para ter mais intimidade, mas muitos acabam desistindo. Talvez o seu caso seja ministérios na igreja, ministérios que só dá trabalho e não há nenhum reconhecimento, não há nenhuma valorização. De repente, até o contrário, de repente só há críticas, né, do que você está fazendo. E aí chega um momento que você acaba se cansando de fazer o bem. Talvez o seu caso seja evangelizar. Talvez você já tentou evangelizar algumas pessoas que Deus colocou na sua vida, trabalho, irmãos,
da própria família de sangue, parentes, vizinhos, sabe? E tentou, e tentou, e tentou, e chegou um momento que você acaba se cansando, e aí já desistiu de apresentar Jesus para outras pessoas. Talvez o seu caso seja ajudar irmãos. Já tentou ajudar famílias, mas também não é compreendido, também não é valorizado, também não é incentivado. E aí chega um momento que a gente desiste. Estou falando algo que não seja a realidade nossa, porque nós somos humanos e nós temos boas intenções, não é verdade? Mas muitas vezes a gente acaba se cansando de fazer o bem. E por isso Paulo disse para a igreja lá na região da Galácia, várias congregações, muitos problemas, né? Quando você estuda a carta aos Gálatas, você vai entender melhor, né, o contexto do que foi escrito, né? Os judaizantes estavam vindo lá, né, em nome dos apóstolos, vindo de Jerusalém, com toda a moral dos gentios, e estavam ensinando coisas que realmente não era verdade, queria que eles se tornassem judeus antes de ser cristãos, e era um problema, e muitos estavam desanimando, se cansando, e Paulo disse: não se canse de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos os frutos, se não desanimarmos. Então eu queria propor hoje, né, se vocês me permitem, bem rápido, né, responder duas questões, né? Na verdade eu não vou responder, eu quero ajudar você a pensar, e você mesmo precisa responder essas duas questões. A primeira questão é: por que nós ficamos cansados? Por que ficamos cansados, né? Primeiro motivo pelo qual nós ficamos cansados podem ser causas físicas. E a gente vê isso com o profeta Elias, depois de todos os profetas serem mortos, né, pela rainha Jezabel, só sobrou ele, o único profeta de Deus. E aí então, chegou um momento que ele desafiou os profetas de Baal e de Aserá, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá, e ele disse: só tem um Deus, e nós vamos pôr à prova quem é o Deus verdadeiro. Então, traga os profetas, pediu para Acabe, ele trouxe os 450 de Baal, os 400 de Aserá, e aí ele falou para eles: nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar 2 novilhos, vamos fazer 2 altares, e aí você ora para o seu Deus, e eu vou orar para o Deus. E aquele que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Vocês topam? Eles disseram: justo, a gente topa. Então eles fizeram isso, montaram o altar, oraram, gritaram, deu meio-dia nada, e Elias começou a tirar o sarro deles. Ah, eu acho que o seu Deus deve estar ocupado. Será que ele está de férias? Será que ele está dormindo? Grita mais alto, né? E aí eles se cortavam e não teve jeito. E aí ele falou: então eu vou mostrar quem é o Deus verdadeiro. E aí então ele fez lá o altar, cortou o novilho, aí ele fez uma valeta em volta, encheu de água em volta, molhou de água, faz mais uma vez. 3 vezes eles molharam, encharcaram tudo, e aí ele orou a Deus, e Deus mandou fogo e consumiu tudo. E todo mundo ficou estarrecido com o que tinha acontecido. Ele mandou Acabe comer, porque vinha chuva, e o Acabe foi lá, cuidou da sua saúde, né? Comeu, bebeu, mas ele não, ele desceu no rio, mandou trazer os 450 profetas, e num único dia, ele matou em cima de uma pedra 450 profetas do Baal. E daí ele saiu exausto. Ele não estava mais aguentando. Ele saiu, se escondeu e pediu para que Deus levasse a vida dele. E sabe o que Deus fez? Vocês lembram dessa história?
Está em Reis, 1 Reis, capítulo 19. Deus deu para ele água, e Deus deu para ele comida, e falou para ele: descansa. Descansa. Essa semana eu estou fazendo uma mudança, eu estou esgotado de abrir caixa, ficar até 3 horas da manhã montando casa. Já imaginou o cansaço físico de Elias, depois de uns dias como ele teve, o esforço para matar 450? Deus não repreendeu Elias, Deus não deu bronca no Elias, Deus não incentivou a moral do Elias, mas Deus deu para ele água e comida, porque ele tinha um cansaço físico, um esgotamento físico. Mas também as causas podem ser emocionais, né? Pode ser emocionais também, porque às vezes o nosso cansaço é emocional. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 até o 13, né? Paulo diz: quando ainda estávamos com vocês, nós nos ordenamos isso: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. As tais pessoas ordenamos, exortamos no Senhor que Jesus Cristo, que trabalhe tranquilamente e coma do seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se canse de fazer o bem. Por quê? Porque havia muito conflito na igreja. Havia muito conflito. E as pessoas não estavam mais aguentando aquela pressão de irmãos ociosos, criando problema, indo nas casas, sabe? E ele diz: olha, não se canse. Por quê? Porque às vezes nós ficamos emocionalmente cansados, né? Irmãos, às vezes acham que está tudo bem, né? O modo de vida, e não está causando problema na igreja, né? Às vezes você passa por uma crise financeira, e isso te esgota emocionalmente. Às vezes você tem algum problema de saúde na própria família, ou às vezes você é transferido para longe do trabalho, aí você tem perdas, sabe? Você desanima, você se cansa de fazer o bem, você tem conflitos com filhos, com cônjuge, conflito com o vizinho, conflito com o patrão e outros relacionamentos que te causam um cansaço emocional muito grande. Então nós nos cansamos fisicamente, nós nos cansamos emocionalmente e também nós nos cansamos espiritualmente. Porque lá em Malaquias capítulo 1, versículo 13, diz assim: e ainda dizem, que canseira, ó, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem sacrifício, deveria eu aceitá-lo de suas mãos? Pergunta o Senhor, né? Israel estava oferecendo animais baratos, animais roubados para adoração, e Deus acusou eles, no versículo 6 e 13, que é por isso que eles estavam cansados. Por quê? Porque às vezes a gente se cansa espiritualmente, porque nós não estamos de forma íntegra na presença do Senhor. Às vezes nós estamos cantando, mas nós não estamos nem prestando atenção na letra. Ou seja, nós estamos cantando, mas nós não estamos louvando. Às vezes nós estamos vindo aqui tomar ceia com problemas de relacionamento e não corrigimos o nosso relacionamento com os irmãos. E a gente vem e toma ceia como se estivesse tudo bem, né? Como que você vai reconhecer o corpo de Cristo? Como que você vai, sabe? Às vezes em pecado, pecado que você ainda não decidiu arrepender, pecado que você ainda não confessou, sabe? Não pediu perdão. Ou seja, fazer um monte de coisas para Deus sem que nós estejamos com o nosso coração íntegro a Ele, isso causa um certo cansaço também. Então, por que ficamos cansados? E nós precisamos refletir sobre isso. Porque quando eu estou cansado, desanimado, eu preciso entender, o meu problema é físico, ele é
emocional ou ele é espiritual? E aí, segunda pergunta é: como lidar com o cansaço? Porque quando isso acontece, e ninguém aqui está imune, né, de ter uma regularidade no seu ânimo, né? Porque talvez nós consigamos ficar animado no dia do nosso batismo até um mês, um ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Eu já estou há 37 anos e vou falar para vocês, inúmeras vezes eu já pensei em desistir, porque eu me encontrei cansado. E alguém falava, e a minha esposa, mas isso é bom, eu sei que é bom, mas eu estou cansado. E a questão não é se eu vou ficar cansado, a questão é como eu vou lidar com esse cansaço. Então, primeira dica é se lembrar 3 coisas. Primeira coisa é se lembrar que os nossos atos, eles são dedicados ao Senhor. Amém? É para Ele que nós estamos fazendo. A aulinha dominical é para Ele. A ajuda por irmão é para Ele. Tudo é para o nosso Deus, porque se você faz alguma coisa que é para você receber aqui, um tapinha nas costas, Jesus disse, já está pago. Seu galardão está pago. Você já teve o reconhecimento? Então já está pago. Lá no céu você perdeu. Por quê? Porque nós não fazemos as coisas para os outros, nós fazemos para Deus. E nós precisamos lembrar disso. Que quando eu estou varrendo o chão aqui, eu estou fazendo isso para Deus. E Ele sabe como pontuar isso lá no céu. Quando eu estou aqui pregando, eu estou fazendo isso para Deus. Quando você está cuidando do dinheiro da igreja, quando você está dando aula, você está fazendo isso para Deus. E nós não podemos esquecer isso jamais na nossa vida, que tudo o que nós fazemos são atos dedicados a Deus. 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Nada os abale. O mérito de tudo que nós fazemos é para Deus. E Deus sabe reconhecer, porque Deus enxerga a nossa fidelidade no trabalho que nós fazemos para Ele. E Ele não deixa nada passar sem Ele perceber. Mesmo que os outros não percebam o que você está fazendo, meu irmão, minha irmã, não se importe com isso. Porque Deus está vendo e Ele está contabilizando tudo. E todos nós seremos recompensados. Amém? Colheremos os frutos no tempo certo. É isso que Paulo está dizendo para os Gálatas capítulo 6, versículo 9. Segunda coisa que nós devemos nos lembrar. Lembrar que os seus atos são bons, são positivos e eles são para ajudar. Porque essa motivação é que é importante. Lá no versículo 58 ainda, de 1 Coríntios, na outra parte, diz assim, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Olha só, ou seja, sempre terá proveito. Você não faz ideia do quão bom são os seus atos e o quanto isso vai ajudar pessoas que talvez você encontre daqui 5 anos, 10 anos. Eu encontro pessoas depois de 10 anos e que lembram de mensagens que eu falei e que isso mudou a vida dele de alguma forma. Eu já ouvi isso algumas vezes e eu pensei, nossa, mas eu nem lembro disso. Mas Deus lembra. Eu não lembro, mas Deus lembra. E eu sei que o que eu faço é para honra e mérito do Senhor, e a minha motivação deve ser sempre a motivação para fazer aquilo que Deus quer. Como é gostoso, né? Você ouvir
que você realmente conseguiu ajudar alguém. É muito gostoso ouvir isso, né? Portanto, não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos se não desanimarmos. E terceira coisa, lembre-se que atos dedicados a Deus sempre dão frutos. Sempre dão frutos. Essa é a lei da safra. Quando você planta, você tem frutos, você colhe. Exatamente. E tem uma outra lei da safra, que quando você colhe muito mais do que você plantou. Você pegou uma espiga de milho e você colocou um carocinho em cada buraquinho, e daqui a um tempo você tem um milharal. Não é verdade? Por quê? Porque essa é a lei da safra, sabe? Essa é a lei da vida. Tudo aquilo que a gente faz, a gente colhe, e colhe muito mais do que aquilo que nós plantamos. E a pergunta que fica para nós aqui, para mim e para você é: o que eu e você está plantando? O que? Porque a lei de Deus é: se você continuar plantando, se você continuar fazendo o que é bom, continuar fazendo o que é certo, sem desanimar, no tempo certo, você vai colher os frutos. Então, meu irmão, minha irmã, eu queria te encorajar a pensar sobre isso essa semana. Porque Deus não está pedindo mais, sabe, do que Ele já pediu. Não está pedindo mais, para mim nem para você. O que Ele está pedindo para nós é continuidade. É isso. O que Ele está pedindo é que a gente continue colocando o reino dEle em primeiro lugar na nossa vida. É isso. Sem desistir. O que Ele está pedindo não é mais, é o que Ele sempre pediu: que você reparta suas bênçãos com os outros. E a maior bênção é a sua salvação, é falar de Jesus. É isso que Ele quer, que você não desista. Ele não está pedindo mais, Ele está pedindo o que Ele sempre pediu. O que Ele quer é continuidade, que você invista no seu coração e não na sua aparência, sabe? Que você tenha a humildade, a coragem de pedir perdão quando você erra, sabe? De corrigir sua conduta, de corrigir seu pensamento, sabe? De se dedicar mais à palavra. O que Ele está pedindo não é nada além do que Ele já pediu. O que Ele está pedindo é continuidade. O que Ele está pedindo é: não se canse de fazer o bem, pois no tempo certo nós vamos colher os frutos, se não desanimarmos. Amém? Que Deus